dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Foi tudo bem? Estudaram direitinho? Ajudaram o papai e a mamãe também? E como que foi a semana passada na Arena? Vocês assistiram? Todo mundo fez direitinho o desafio que foi colocado? Estamos começando mais um episódio da nossa série Moisés, Príncipe do Egito. Vocês sabiam disso? Mas antes eu quero saber, todo mundo acordou bem? Todo mundo levantou bem os braços, espreguiçou? Todo mundo já escovou os dentes? Comeu? Tomou café da manhã? Então bora para mais um episódio da nossa série. Mas antes da gente começar, vamos fazer aquela oração para chamar o Papai do Céu para ficar do nosso lado, para a gente entender um pouquinho melhor sobre tudo o que vai acontecer hoje? Que tal? Vamos lá? Põe as mãozinhas assim, fecha os olhinhos e fale com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado porque estamos aqui assistindo mais um episódio do Arena, que eu possa entender o teu propósito, que eu possa entender o teu amor por nós. E que nós possamos, Pai, juntos entender o que o Senhor quer da nossa vida. Obrigada por tudo, fica com o papai, com a mamãe, esteja abençoando todos eles. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Como a gente falou, semana passada a gente começou a falar sobre Moisés. Lembra que Moisés foi colocado numa cesta porque naquele tempo houve, uma ordem para que todas as crianças que nascessem do sexo masculino, fossem colocados no rio. Mas Moisés sobreviveu graças a Deus, ao plano que Deus tinha para a vida dele. Só que Moisés não parou por aí. Lembra que ele teve que fugir? Vocês lembram disso? Então Moisés fugiu. E hoje a gente vai contar o que aconteceu a partir daí. De quando Moisés teve que fugir, o que aconteceu? O que será? Lembra que eu perguntei? Será que ele casou? Será que ele teve filhos? Será que ele sobreviveu? Porque ele teve que fugir para o deserto, não é mesmo? Vamos entender um pouquinho sobre a nossa nova história, Falando um pouquinho mais sobre Moisés. Mas antes disso, quero chamar vocês para levantar, mexer os braços, porque está na hora do nosso louvor. Vamos lá? Vem comigo. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Olá, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram a semana? Falei que eu ia estar com vocês aqui hoje, só que hoje eu vou contar a história para vocês da nossa super série desse mês, o nosso Príncipe do Egito. E para isso, você tá, com os ouvidos bem abertos, os olhos bem abertos para não perder nenhuma partinha e o coração bem aberto para que Deus fale ao seu coração através da vida de Moisés? Se você já tá pronto, tá bem ligado, então vamos comigo. Mas hoje eu vou precisar da ajuda de alguma coisa para poder contar essa história para vocês. Então, peraí que tá pesado.
Essa caixa aqui, ó, tá cheia de história. Eu vou precisar dela para poder contar a história para vocês hoje. Então você presta muita atenção na nossa história, hein? Então, para começar a nossa história de hoje, a gente vai precisar de algo que tá na nossa caixa aqui, ó. Vamos lá pegar? O que será que é isso aqui? Você sabe? Essa daqui é a minha Bíblia. E a nossa história que a gente vai contar, ela tá lá em Êxodo, capítulo 3, até o capítulo de número 12. É uma longa história de muita coisa que vai acontecer. Então a tia Vera contou pra gente na semana passada que aconteceu algo no Egito depois que Moisés chegou lá, se tornou príncipe do Egito. Certo dia ele viu que um egípcio estava batendo em um israelita. E aí ele foi defender aquele israelita. Quando ele defendeu aquele israelita, ele acabou matando o egípcio. E aí o povo israelita ficou sabendo dessa história e começou a comentar entre eles. E Moisés então ficou com medo de que mais pessoas soubessem e ele então fugiu do Egito. E aí ele foi morar em Midian. Como a tia Vera contou pra gente, vamos ver onde fica Midian? Tá aqui, ó, Midian, onde ele foi morar, e aqui Egito, onde ele morava antes. Então ele fugiu do Egito para ir para Midian. Quando ele estava lá em Midian, um certo dia chegaram algumas mulheres no poço para pegar água. Só que tinha alguns pastores que estavam ali em volta daquele poço, e aí eles começaram a brigar com aquelas mulheres, que elas não iam pegar água. O que Moisés fez? Foi, defendeu aquelas mulheres e ajudou que elas pegassem água para seus animais, deu água para elas. E elas voltaram para casa. Só que o pai delas olhou ali no relógio e falou: nossa, como vocês voltaram cedo hoje, o que aconteceu? E aí elas contaram para ele. E ele falou: não, chama esse homem para juntar com a gente, chama esse homem para vir à nossa casa. Aconteceu que Moisés conquistou o coração de Jetro, então Moisés passou a morar na casa de Jetro. Moisés ajudou Jetro nos afazeres ali da casa, ele se tornou o pastor das ovelhas do rebanho ali de Jetro. E Jetro, por ter essa confiança muito grande em Moisés, deu uma de suas filhas para casar com Moisés, Zípora. E aí Moisés e Zípora tiveram um filho, Gerson. E aí certo dia, como eu falei para vocês, Moisés... vamos ver o que sai daqui? Quem é esse aqui? Moisés. Certo dia ele saiu então, ó, com o cajado dele para pastorear. Mas peraí, tem alguma coisa fazendo barulho aqui, ó. O barulho que elas estão fazendo é... bé. Barulho é esse. Essas aqui são as ovelhas. Vamos olhar aqui, ó. As ovelhas de Jetro, então. Moisés fez o quê? Tava lá no campo, pastoreando as ovelhas de Jetro, quando de repente ele viu algo. E o que era esse algo? Ele viu um arbusto pegando fogo. Mas sabe o que era diferente nisso? Esse arbusto não se queimava. Ele não pegava fogo. Sabe quem estava ali naquele arbusto? Sabe o que era aquele fogo? A presença de Deus. Então Moisés deixou as ovelhas ali pastoreando e ele começou a chegar mais perto, mais perto, mais perto. E sabe o que aconteceu? Ele ouviu a voz de Deus dizendo: Moisés, Moisés. A voz de Deus bem forte, e Deus conversou com Moisés. E sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, eu tô vendo tudo que o meu povo tá passando. E esse é o meu povo querido, eu tenho uma promessa para a vida deles. Eu tenho algo prometido para eles. E eles estão sofrendo, e eu vou precisar da sua ajuda. Através da sua vida, você vai me ajudar para que eu liberte esse meu povo, para que eu liberte o meu povo querido e leve eles para a promessa que eu tinha feito para eles, que é a promessa da terra prometida. Então você vai me ajudar. Aí Moisés topou e foi, deu tudo certo, acabou. Não. Sabe o que aconteceu? Vou abrir minha Bíblia para a gente acompanhar. Então, ó, a história tá lá em Êxodo, capítulo 3 até o capítulo 12, lembra que eu tinha falado para vocês? Tá lá no segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, lembra? Então, o que aconteceu? Moisés, então, quando ouviu tudo isso, falou: mas Deus, eu sou vergonhoso, o Senhor tem certeza que sou eu? E Deus, ouvindo tudo isso, conhecia o coração de Moisés, sabia que ele era um homem corajoso, mas ele era muito envergonhado. E sabe o que Deus fez? Mandou um ajudante para ele, seu irmão de sangue, Arão. Deus preparou a vida de Arão para que fosse até Moisés, reencontrasse Moisés para que ele fosse o porta-voz. Como assim porta-voz, Gabi? Ele usaria a vida de Moisés, falaria tudo para Moisés como deveriam as coisas ser feitas, ele ia dar instruções passo a passo de como as coisas deveriam ser feitas para Moisés. E Moisés ia falar para Arão, e Arão então ia transmitir a mensagem para o faraó, para o rei do Egito. Então assim aconteceu. Deus, conhecendo o coração de Moisés, mandou um ajudante para ele. Mas Deus tinha muita coisa para fazer através da vida de Moisés. E ele, que era todo vergonhoso, virou depois um grande líder. Mas calma, tem muita coisa para acontecer aí. Então Moisés
sabendo que ele tinha uma missão que Deus tinha dado para ele, pegou a sua família e foi então de volta para o Egito. Quando chegou lá, ele contou para os líderes, os homens mais velhos ali do povo israelita, o que Deus tinha falado, que aquele povo era o povo querido dele, que Deus tinha uma promessa para aquele povo, que Deus ia cumprir essa promessa, Deus ia libertar esse povo. Vamos ver quem mais vai sair da nossa caixa? Quem é esse aqui? Conta pra mim. Você sabe? Esse aqui é o faraó. A cara dele tá de bonzinho? Eu acho que ele tem uma cara de bravo, hein? Vamos deixar o nosso faraó aqui no cantinho, então. Então, Moisés e Arão foram até o faraó conforme Deus tinha instruído eles, tinha falado como eles deveriam fazer. E aí eles falaram pro faraó. Mas mesmo assim, o faraó duvidou, falou: seu Deus? Eu não acredito nesse Deus. O povo do Egito acreditava em outros deuses que eles criaram, né? Que eles fizeram as imagens para adorar. E o faraó não deixou que o povo fosse. Ele continuou duvidando. E aí o que Moisés fez? Conforme Deus tinha orientado, Moisés lançou a sua vara, o seu cajado no chão e ele se tornou uma serpente. Mas ainda assim, o faraó não deixou, não acreditou em Deus. E aí Deus continuou orientando a vida de Moisés e de Arão. Então, já que o faraó não tinha acreditado, Deus faria sinais e maravilhas para mostrar que ele era o único Deus, o Deus criador, o Deus que tinha todo o poder. Então, no dia seguinte, quando o faraó foi até o rio, Moisés então fez conforme Deus tinha ordenado. Quando o faraó estava ali próximo ao rio, Moisés lançou seu cajado, relou ele nas águas e sabe o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu? Vamos até a nossa super caixa. E então aconteceu algo que Deus sabia que ia acontecer, mas para o faraó era inesperado. Deus lançou uma primeira praga. Sabe o que aconteceu? Quando Moisés encostou o seu varão sobre as águas, todas as águas, a água do rio Nilo se tornou sangue. Todas as águas do Egito se tornaram sangue. E dá para usar essa água? De jeito nenhum. E adiantou alguma coisa? A água ter se tornado sangue? O coração do faraó permaneceu como? Endurecido. Ele não deixou que o povo fosse liberto. Mas Deus sabia que tudo isso ia acontecer. E Deus então fez o quê? Mandou, sabe o quê? Vamos lá para a nossa caixa. Vou pôr aqui do lado. Deus mandou uma segunda praga. Deus mandou um segundo sinal de que ele era o Deus cheio de poder. E aí Moisés encostou seu cajado sobre as águas novamente, e aí começaram a sair rãs das águas, e as rãs tomaram toda a terra do Egito. O faraó chegou até Moisés e disse: ora para o seu Deus, pede para que ele faça essas rãs irem embora, que eu deixo o seu povo ir. Depois que Moisés orou a Deus e pediu para que Deus tirasse todas aquelas rãs da terra do Egito, e Deus assim fez, o coração do faraó se endureceu novamente e ele não deixou o povo ir. Então Deus fez outro sinal e maravilha. Deus mandou a terceira praga. O que será que era a terceira praga? Deus fez com que todo o pó da terra do Egito se tornasse piolhos. Imagina um monte de piolho na cabeça das pessoas, sobre os animais. Adiantou alguma coisa, você acha, para o faraó? De jeito nenhum. O coração do faraó permanecia endurecido e ele não cria que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Ele queria continuar confiando nos seus deuses. Então Deus continuou fazendo seus sinais. E aí olha o que aconteceu. Deus mandou um enxame de moscas. Só que sabe qual foi a diferença a partir desse momento? Deus fez com que as pragas atingissem somente o povo do Egito. O seu povo israelita não era atingido. Então as moscas tomaram toda a terra do Egito e começaram a destruir tudo por onde elas passavam. E sabe o que aconteceu? Nada, porque o coração do faraó continuou endurecido e teimando e não confiando em Deus. Ele queria continuar confiando nos seus deuses. Então Deus continuou com os seus sinais. Mas a partir de agora, os sinais que Deus mandaria só atingiria o povo egípcio. E aí o que aconteceu? Deus mandou a quinta praga. Sabe o que foi? Todos os rebanhos morreram. Cabra, carneiro, cabrito, tudo, boi, vaca. E eles não teriam então alimento. Todos os rebanhos haviam morrido. E adiantou de alguma coisa? Não, o coração do faraó continuava endurecido, continuava teimoso. E assim Deus mandou a sexta praga. O que será que foi? E a sexta praga, Deus fez com que a cinza das fornalhas se espalhasse sobre o céu, sobre
o ar do Egito. E sabe o que isso fez? Com que essas cinzas, ao entrarem em contato com a pele das pessoas, fizessem que surgissem feridas. E ainda assim, o coração do faraó permanecia endurecido e teimoso, fazendo com que ele continuasse querendo crer nos seus deuses. Mas o nosso Deus era o Deus que tinha todo o poder em suas mãos. E ainda assim, pelo faraó não deixar com que o seu povo fosse, que o povo de Deus fosse, o povo israelita, Deus mandou uma 7ª praga, que era, sabe o que? Chuva de granizo. Aquela chuva começou a cair e destruir toda a plantação também, todos os animais, os rebanhos, e também acabar com os alimentos dos egípcios. Mas a terra do povo de Deus, onde o povo de Deus estava, continuava sem nada acontecendo, porque Deus estava mostrando para Faraó que aquele povo era o povo escolhido de Deus e que ele queria a libertação daquele povo. A partir da chuva de granizo, Faraó mandou chamar Moisés e Arão novamente e falou: ore ao seu Deus, peça para que ele faça isso parar imediatamente. E aí, o que aconteceu? Moisés e Arão foram lá, oraram a Deus, e Deus, que tem todo o poder, fez tudo aquilo parar. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido. Então Deus enviou uma 8ª praga. O que era, será? Sabe o que é isso aqui? Gafanhotos. Deus fez com que sobre toda a terra do Egito houvesse gafanhotos que também comeu e acabou com todas as plantações, com todo o alimento do povo egípcio. E ainda assim, o coração do faraó permanecia endurecido. E Deus então mandou um 9º sinal, o sinal número 9. E sabe o que aconteceu sobre a terra do Egito? Desceu uma escuridão, que mesmo durante o dia era escuro a terra do Egito, onde não se podia ver nada. E aquela escuridão tinha se estabelecido para que Deus mostrasse que Ele era o Deus poderoso. E ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. Mas Deus tinha um plano. E a partir desse momento Deus falou: então agora eu vou mandar um sinal que vai fazer com que o faraó liberte o meu povo. Naquela noite Deus falou com Moisés e pediu para que ele passasse a seguinte instrução para o povo israelita: nessa noite o meu povo vai separar um animal para que sirva de sacrifício. Desse animal então eles vão tirar o sangue e passar nos batentes, vão passar em torno das portas das suas casas. E nessa noite eles vão cozinhar e comer dessa carne. Vão comer essa carne com ervas amargas e pão sem fermento. E vão comemorar uma festa que eu estou instituindo hoje, que se chama a Páscoa. E aí foi feita a primeira Páscoa então dessa forma. E naquela noite, enquanto o povo de Deus celebraria a primeira Páscoa, onde seria oferecido aquele sacrifício daquele animal, e nas portas, nos batentes das portas do povo israelita tivesse o sangue, o anjo do Senhor passaria naquela noite e faria com que todo filho primogênito, o primeiro filho de cada família, morresse. Mas nas portas onde haviam o sangue nos batentes, conforme Deus tinha orientado, o anjo do Senhor não tocaria e os filhos permaneceriam vivos. E naquela noite aconteceu a 10ª praga. Quando o povo estava dormindo, quando ainda estava à noite, o anjo do Senhor passou pela terra do Egito. E todo o primeiro filho das casas onde não havia um sangue nos batentes das portas, como Deus tinha orientado, eles faleceram. Inclusive, o filho do faraó. Naquele momento, o faraó foi dilacerado. O faraó teve seu coração quebrado. E aí sim, após tudo que Deus tinha feito, Deus demonstrando todo o seu poder, aí sim, Faraó chama Moisés e chama Arão para que então o povo fosse liberto. Depois de tudo isso que aconteceu, as 10 pragas, e somente depois das 10 pragas, o coração do faraó foi quebrado, ao ponto de que ele deixasse com que o povo de Deus fosse liberto. E você acha que acabou aí? O que você acha? Tem mais muita história pela frente, mas a nossa próxima história vai ser mega especial e a tia Verô vai contar pra vocês qual é a novidade que a gente tem. Como é que vai ser contada essa nossa continuidade da nossa história? Então, será que você vai se lembrar de todos os sinais, de todas as pragas que Deus mandou para que o coração do faraó fosse quebrado e ele deixasse que o seu povo, o povo israelita, fosse liberto? Será que você se lembra? Deus mostrou através de cada sinal que ele era o único Deus, que não havia Deus maior do que ele. E Deus usou então a vida de Moisés para que o povo fosse liberto, fosse finalmente liberto.
Mas fica aí, porque tem muita coisa para acontecer, hein? Fui! Hora do nosso desafio. E o desafio de hoje é colocar em ordem cronológica a nossa história. Na sua tela aparecem 10 imagens. Enumere de 1 a 10 o que ocorrer primeiro. Para esse desafio você tem 30 segundos. Vamos lá? Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar é Jesus. Eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. No Egito escravo fui, sim, sim, ó Senhor. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó Senhor. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó Senhor. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó Senhor. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Olá, crianças! E aí? Curtiram a história de hoje? Curtiram tudo que a tia Gabi falou sobre Moisés? Mas ainda não acabou, não é mesmo? Ainda tem mais um episódio sobre a história Moisés e o príncipe do Egito. Porém, eu quero falar sobre uma grande surpresa que vai acontecer semana que vem. Todos os dias, né, desde que começou o ano, todos os domingos, a gente tem feito por aqui, na telinha da TV. Por causa da pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu, né? A gente teve uma pandemia sobre o coronavírus que a gente não podia estar muito próximo, não podíamos, né, nos aglomerar, estar juntos, né? Porque senão a gente transmitia. Graças a Deus, está melhorando o cenário. E vocês já puderam voltar para a escola, não é mesmo? Todo mundo já voltou para a escola? Então, com isso, gente, semana que vem, presta atenção, semana que vem, nós vamos retornar também lá na igreja o nosso culto. O que vocês acham? Gostaram da ideia? Sim? Não? Fala pra mamãe, mamãe, vai voltar. Pergunta pra mamãe se a mamãe puder te levar. Se a mamãe te autorizar aí vocês vão, beleza? Porque se ela achar melhor que não é
né, o momento ainda para ir, não tem problema. A gente continua transmitindo por aqui, tá? Só não pode desobedecer e nem ficar bravo com a mamãe. A mamãe que sabe se vocês podem ir ou não. Ela sabe sempre o melhor para vocês. Beleza? Certo? Então, nos vemos domingo que vem lá na igreja ou então na nossa, né, no nosso canal no YouTube aqui no Arena Kids. Belezinha, gente? Fiquem com Deus. Tenham uma semana muito abençoada. Que Deus guarde o dia de vocês. Que Deus guarde a semana de vocês. Boa aula. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Beijo! Livre agora então estou, sim, sim, ó, sim, ó. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia.